Posta à mesa, vou convidar para a vossa melhor atenção o ilustre doutor bastonário cessante da Ordem dos Advogados, Luís Paulo Monteiro, que, só para fazer aqui abrir um parênteses, foi eleito a personalidade do ano 2023 por causa da sua intervenção e acutilância no trabalho desenvolvido em processos de controle sucessivo da constitucionalidade de normas jurídicas. Senhoras e senhores, quero pedir a vossa máxima atenção ao discurso de abertura a ser proferido já de seguida pelo Dr. Luís Paulo Monteiro. Muito boa tarde a todos. Veneranda Juíza Presidente do Tribunal Constitucional, venerando Juiz Presidente do Tribunal Supremo, venerandos Juízes Conselheiros dos Tribunais Superiores, honoráveis bastonários da Ordem dos Advogados de Angola, ilustres membros do Conselho Nacional, representantes do Governo, da Assembleia Nacional, entidades religiosas, sociedade civil, a todos, uma vez mais, muito boa tarde. Ilustres advogados, vindos de outras províncias, na qualidade de presidentes dos conselhos provinciais e delegados, ilustres advogados, meus pares, para todos, uma vez mais, boa tarde. Desejo a todos um próspero ano novo, augurando que este ano de 2024 seja coroado de realizações pessoais e profissionais. O processo eleitoral decorreu num ambiente pacífico, de transparência e harmonia, não obstante o registro de alguns comportamentos negativos que ocorreram durante a campanha eleitoral e no dia da votação, mas que não desvirtuaram a lisura do processo. Em termos gerais, tivemos boas eleições. Estas eleições traduzem a consolidação da democracia na Ordem dos Advogados de Angola. Felicito por isso todas as advogadas e os advogados que participaram das eleições, especialmente os que tiveram um comportamento exemplar, o que permitiu que as eleições decorressem sem grandes preocupações. Enalteço o trabalho da Comissão Eleitoral Nacional, presidida pelo Sr. Professor Dr. Lino Dianvuto. Na mesma senda, enalteço a colaboração de todas as entidades estatais e privadas que colaboraram para que tudo decorresse sem sobressaltos. Pede-me o coração que enalteça também, nesta cerimónia, a dedicação à nossa Ordem dos membros do Conselho Nacional Cessante e, especialmente, o Vice-Presidente, Sr. Dr. Jair Fernandes, assim como o Secretário do Conselho, o Sr. Dr. António Joaquim Caliquemala, que me acompanharam durante os 2 últimos mandatos. Ilustres advogados, minhas senhoras e meus senhores, há palavras cujo significado e relevância histórica se estão a concretizar. Precisamente há 24 anos, na cerimónia de doutoramento honoris causa em Direito de Sua Eminência, Reverendíssima Cardeal Alexandre do Nascimento, realizada no Salão Nobre da Universidade de Lisboa,
Sua Eminência saudou com particular apreço a então recente criada Ordem dos Advogados de Angola. Disse: lá onde as paredes se inclinam com tendência a desmoronar, numa sociedade assim, o homem de leis há de ser como o fio do prumo, uma indicação visível e convincente de que ainda é possível recuperar a confiança do homem e nos seus altos destinos comunitários. Decorridas 2 décadas, temos uma generosa constatação do quanto representa a Ordem dos Advogados na nossa sociedade. Temos uma Ordem dos Advogados estabelecida em todo o país. Temos uma Ordem dos Advogados cujos associados acompanham cerca de 20 mil processos de cidadãos carentes. O acesso à advocacia é feito a partir do exame todos os anos. As questões de ética e deontologia profissionais suscitam invariavelmente a abertura e decisão de 100 processos de inquérito preliminar ano. No domínio internacional, temos uma Ordem dos Advogados com excelentes relações institucionais, principalmente com as congêneres dos países de língua portuguesa e da região da SADC. Não obstante isso, precisamos de fazer mais e melhor. Temos pela frente muito trabalho. Devemos participar todos na consolidação do Estado democrático e de direito. A participação dos advogados e estagiários na divulgação das leis para o aumento da cultura jurídica dos cidadãos, bem como a defesa dos seus direitos e interesses, é inquestionável. Devemos sentir orgulho da nossa história, dos nossos símbolos e da nossa classe. Ao finalizar, reitero uma vez mais o apelo feito aos ilustres advogados no sentido de apoiarem e acatarem as chamadas do bastonário eleito para que o ano de 2024 seja melhor que o ano de 2023. A todos, muito obrigado. Muito obrigado, ilustre Dr. Luís Paulo Monteiro. Está assim, então, proferido o discurso de abertura desta cerimónia. Agora teremos um momento cultural. Apresento-vos a todos um dos melhores artistas deste nosso país, um cantor exímio, compositor e distinto para todos e para o vosso aplauso, Gabriel Chiema. Portanto, neste primeiro momento cultural, o Gabriel Chiema vai sugerir-nos uma canção que tem um título bastante interessante: O Andar da Barata. Quem souber falar Chokwe há de perceber o conteúdo na letra deste grande compositor jovem da nossa música. Em Chokwe diz-se Kwenda Chapwezu. Acho que é isso que eu disse. Se não tiver certo, ele vai corrigir certamente. Gabriel Chiema, onde é que estás? Bom, preciso que me orientem para ver se avançamos enquanto o Gabriel Chiema não chega.
embora venhamos a ter mais momentos com o nosso Gabriel Chiema, que acaba de entrar, para os vossos aplausos. Está do outro lado.
Muito obrigado, Gabriel Chema, obrigado. Senhoras e senhores, chegamos agora ao momento de empossamento. O ato central desta cerimónia é um momento que está repleto de pequenas mas importantes formalidades, cujo simbolismo vem aqui reforçar a legitimidade dos colegas eleitos. Importa ressaltar aqui que, enquanto não estiver empossado, o novo bastonário vai permanecer por ficar à espera que tal momento ocorra, e o momento é este que acabou de chegar. Como é do conhecimento de todos, o mês de novembro foi marcante no início desta caminhada, dezembro foi decisivo de 2023, a classe dos advogados de Angola viveu e testemunhou um dos mais democráticos e competitivos pleitos eleitorais, tal como aliás foi aqui ressaltado no discurso de abertura. Foram 6 candidatos para os órgãos nacionais, 2 para o Conselho Provincial de Luanda, 20 dias de campanha e muita discussão. Foi, de facto, uma festa da democracia. Após a vitória declarada pela Comissão Eleitoral, é hora de iniciar um novo ciclo com a posse dos titulares eleitos, para que todos tenham conhecimento. Convido então o Presidente da Comissão Eleitoral, o ilustre advogado e professor universitário, professor Dr. Lino Bianvuto, para aqui apresentar o relatório das eleições para o mandato 2024-2027. A vossa melhor atenção. Veneranda juíza conselheira presidenta do Tribunal Constitucional, venerando o juiz conselheiro presidente do Tribunal Supremo, venerandos juízes conselheiros dos tribunais superiores, muito ilustres bastonários, excelências juízes e procuradores, excelências senhores deputados, muito distintos membros do Executivo, honoráveis conselheiros nacionais da Ordem dos Advogados de Angola, distintos membros das comissões da Ordem dos Advogados de Angola, ilustres presidentes dos conselhos provinciais da Ordem dos Advogados de Angola, distintos convidados, muito ilustres advogados, ilustres advogados estagiários, minhas senhoras e meus senhores, todo o protocolo observado. Antes de mais, gostaria de cumprimentar todos os presentes e agradecer a vossa honrosa presença neste ato de empossamento dos órgãos oficiais saídos das últimas eleições realizadas na Ordem dos Advogados de Angola no dia 15 de dezembro de 2023. Aproveito esta oportunidade para vos desejar os meus votos de um bom ano 2024. Que o novo ano traga consigo novas histórias e inúmeras para sorrir. Quero também agradecer o voto de confiança que foi depositado pelo Conselho Nacional da Ordem dos Advogados de Angola na Comissão Eleitoral Nacional, que tive o privilégio de presidir. Em 31 de outubro
de 2023, a Comissão Eleitoral Nacional da Ordem dos Advogados de Angola recepcionou das mãos do bastonário cessante, na sala de reuniões da Ordem dos Advogados, na presença dos mandatários de listas, 6 candidaturas a bastonário e 3 candidaturas a presidente do Conselho Provincial de Luanda. Pela primeira vez na história da Ordem, verificou-se uma concorrência tão forte para a liderança dos órgãos da nossa instituição. Após o processo de apreciação e aperfeiçoamento das candidaturas, foram em definitivo validadas pela Comissão Eleitoral Nacional da Ordem, no dia 14 de novembro de 2023, 5 candidaturas para bastonário da Ordem e 2 candidaturas para presidente do Conselho Provincial de Luanda. A campanha eleitoral decorreu de 25 de novembro a 13 de dezembro de 2023. No dia 14 de dezembro de 2023, realizou-se na sede da Ordem dos Advogados de Angola e nos demais conselhos provinciais e delegações da Ordem o processo de votação por correspondência. No dia 15 de dezembro de 2023, realizou-se na sede da Ordem dos Advogados de Angola e nos demais conselhos provinciais e delegações da Ordem o processo de voto presencial. Foram 1.970 advogados que, em todo o território nacional, exerceram o seu direito de voto, num total de 2.523 advogados inscritos nos cadernos eleitorais. 1.010 advogados exerceram o seu direito de voto em Luanda e 960 advogados votaram nas restantes províncias do país. A nível nacional, foram registrados 1.949 votos válidos e apenas 21 votos nulos. A nível da província de Luanda, foram registrados 996 votos válidos e 14 votos nulos. A taxa de participação nas eleições, em função do número de advogados inscritos nos cadernos eleitorais, foi de 78%. O advogado José Luís Domingos obteve 564 votos dos 1.949 votos validamente expressos, tendo sido eleito no dia 15 de dezembro de 2023 bastonário e presidente do Conselho Nacional da Ordem dos Advogados de Angola. Com 508 votos obtidos dos 996 votos validamente expressos em Luanda, o advogado Nilton Praia foi eleito presidente do Conselho Provincial de Luanda da Ordem dos Advogados de Angola. O êxito que conseguiram no final de uma campanha extremamente exigente ficará para sempre gravado nas nossas memórias. O processo eleitoral foi muito desafiante, não apenas para os candidatos, mas também para a Comissão Eleitoral Nacional, por 2 ordens de razão. A primeira prende-se com a dispersão de normas nessa matéria, às vezes contraditórias, em diversos instrumentos jurídicos da Ordem: Estatuto, Regulamento Eleitoral, Regulamento Interno do Conselho Nacional, etc. E a segunda razão tem a ver com o facto de existir lacunas em relação a diversas questões que se colocam na prática no decurso do processo eleitoral.
para um processo eleitoral com ainda mais lisura no futuro, a Comissão Eleitoral Nacional apela à nova direção da Ordem dos Advogados de Angola a considerar seriamente a questão da revisão do Estatuto, cuja última alteração remonta ao ano de 2005, para adequá-lo às disposições aprovadas pela Assembleia Geral dos Advogados em matéria eleitoral. De acordo com o número 3 do artigo 11 do Estatuto da Ordem dos Advogados de Angola, a tomada de posse dos órgãos eleitos tem lugar até um mês após a respectiva eleição. Este ato ocorre, por conseguinte, dentro do prazo estatutariamente estabelecido. Convém aqui recordar que o número 1 do artigo 192 da Constituição da República de Angola se refere à advocacia como uma instituição essencial à administração da justiça. Com efeito, os advogados constituem o pilar de uma cidadania informada, sendo o eixo fundamental da promoção da igualdade, do desenvolvimento e da afirmação dos direitos, liberdades e garantias, assegurando, através de uma advocacia independente, a defesa ativa e a realização equitativa dos princípios do Estado de Direito Democrático. Ao tomar posse hoje como bastonário da Ordem dos Advogados de Angola, o Dr. José Luís Domingos não passa apenas a representar a classe dos advogados angolanos, mas também passa a ser o padrão do advogado angolano dentro e fora do país. Ao sair hoje do Palácio da Justiça, o peso das responsabilidades há de se tornar mais real. A competência e a experiência forjadas ao longo do vosso percurso como advogado serão necessárias no cumprimento da vossa nobre missão. Doravante, ilustre bastonário, a Constituição da República de Angola, a Lei da Advocacia, o Estatuto da Ordem dos Advogados de Angola e os demais instrumentos normativos em vigor na Ordem serão a vossa bússola nessa nova caminhada. Termino esta intervenção deixando os meus sentidos parabéns e votos de felicidade para todos os que foram eleitos para os diversos órgãos sociais da Ordem dos Advogados de Angola, Conselho Nacional e Conselho Provincial de Luanda da Ordem dos Advogados de Angola. Irão certamente representar a Ordem com dignidade e dedicação. Ao bastonário eleito, Dr. José Luís Domingos, deixo os meus sinceros parabéns pela vitória alcançada nas eleições. Desejo-lhe muitas felicidades e um mandato repleto de sucessos na defesa dos ideais da Ordem dos Advogados de Angola. Coragem, humildade, independência e transparência são os meus votos para o vosso mandato referente ao triênio 2024-2026. Coragem para não se deixar influenciar pelo olhar dos outros. Humildade, porque nunca deixamos de aprender. Independência, porque é da essência da justiça. Transparência, para manter a confiança dos advogados. Bem-ajam, felicidades, muito obrigado a todos. Muito obrigado por esta apresentação feita sobre como é que tudo se passou até a eleição do novo bastonário da Ordem dos Advogados. Chegamos agora ao momento para o ato de empossamento. Neste ato
Só para dar uma pincelada, teremos a assinatura do termo de posse, que representa, digamos assim, a fonte de legitimidade do poder atribuído aos novos eleitos. Ocorrerá também a imposição e a entrega dos símbolos. O bastonário cessante, o ilustre Dr. Paulo Monteiro, vai impor ao novo bastonário, o ilustre Dr. José Luís Domingos, a medalha que simboliza a honra e o mérito. A seguir será entregue o bastão, assim como que um pastor ou um membro da realeza, o bastão é símbolo de autoridade e poder, mas também de humildade e apoio ao longo da jornada. E por fim será entregue então um certificado de eleição que vem desta forma conformar toda a caminhada realizada até ao dia de hoje. Senhoras e senhores, convido-vos então a acompanhar todos estes momentos aqui sumariamente descritos. O momento que nós vamos ter desde já é do juramento do novo bastonário. Eu juro pela minha honra exercer o cargo para o qual fui eleito, respeitando escrupulosamente a lei, o Estatuto da Ordem dos Advogados, os valores da independência, da ética e do humanismo, e contribuir para o desenvolvimento do direito, da justiça e da dignificação da profissão de advogado. Juro. Muito obrigado. Momento simbólico e importante que sinaliza o caminho certo seguido pelo nosso novo bastonário. Agora vamos testemunhar os atos que se seguem para consumar este momento, este ato de empossamento. A assinatura do termo de posse, um compromisso com a classe, aqui assumido perante centenas de pessoas nesta sala, do Palácio da Justiça. E a confirmação do Presidente da Comissão Eleitoral. Este é um momento que simboliza justamente a assunção de um compromisso com a classe. E agora, a entrega do certificado. A medalha é, digamos assim, este símbolo de honra e mérito com que o novo bastonário assume as suas responsabilidades a partir do dia de hoje. É importante lembrar que ser eleito é resultado de um pacto de confiança e de promessa de esperança junto dos eleitores, no trabalho, na capacidade, no comprometimento com os valores que a classe defende.
E estes símbolos vêm explicar também esta dimensão. Aqui postos, temos agora o momento da entrega do bastão, que é feito justamente, é a passagem de testemunho do bastonário cessante para o novo bastonário. Assim, esta passagem de testemunho destaca a jornada do novo bastonário. Senhoras e senhores, temos então aqui o novo bastonário da Ordem dos Advogados de Angola, o ilustre doutor José Luís Domingos, que por decorrência deste momento vai assumir o lugar ao centro desta mesa. Dr. José Luís Domingos terá um mandato de 3 anos e carrega consigo a confiança, a esperança de milhares de advogados presentes nesta sala, outros a acompanharem-nos a partir de vários pontos desta Angola. Um momento inesquecível para a vida do novo bastonário da Ordem dos Advogados e dos conselheiros, quer nacionais, quer provinciais, aqui testemunhados por todos nós. Agora vamos ao impulsamento dos conselheiros nacionais. As formalidades, diremos assim, são idênticas, com a exceção de que estes não recebem bastão, porque o bastão já cabe na mão do seu titular. Obrigado. Este juramento que vai ser feito pelos conselheiros nacionais será feito em coro, sob orientação do ilustre conselheiro Dr. Eduardo Afonso, a quem eu chamo neste momento para se posicionar aqui no palco. E vou chamar os conselheiros nacionais da Ordem dos Advogados. São eles Adélia Simões, Ana Tito, Benja Satula, que entretanto está ausente por razões de saúde e portanto a sua ausência está justificada devidamente. Chamo também a doutora Carlota Cambenge, doutor Crescenciano Sapi, doutor Eduardo Afonso, já cá está. Doutor Juscelino Malulo, doutor Mireles dos Santos, a doutora Tânia Canguia, a doutora Margarete Nangacovie e o doutor Teófilo Caucheiro. O Dr. Teófilo Caucheiro também tem a sua ausência devidamente justificada. Convido então a vossa atenção para este momento de juramento. Juro, pela minha honra
exercer o cargo para o qual fui eleito, respeitar escrupulosamente a lei, o Estatuto da Ordem dos Advogados, os valores da independência, da ética e do humanismo, e contribuir para o desenvolvimento do direito, da justiça e dignificação da profissão de advogado. Obrigado. Agora o doutor pode juntar-se aos demais conselheiros para poder ser distinguido na ordem que agora se vai seguir. Convido então o bastonário da Ordem dos Advogados, Dr. Zé Luís, para a imposição e entrega dos símbolos aos novos conselheiros. Ok, vamos então convidar um por um os conselheiros a subirem aqui para o palco e poderem receber então a medalha e os símbolos, e os demais símbolos da mão do bastonário da Ordem dos Advogados. Começo pela doutora Adélia Simões, que já cá está e está, portanto, a receber a sua medalha e o certificado. Doutora Ana Tito é que se vai seguir. E aqui ficam estes momentos que devem ser sempre assinalados com as fotografias mais bonitas possíveis. Vamos então agora, doutora Ana Tito, é a sua vez, e muitos parabéns por este momento inesquecível em que vai receber a medalha de honra e mérito e o certificado correspondente. Portanto, seria o Dr. Benja Satula, que não está, vai receber depois na secretaria. Chamo a doutora Carlota Cambenge, que se vai seguir, e prepare-se o Dr. Crescenciano Sapi. Doutora Carlota Cambenge vai receber então o seu medalhão. Aí está. Prepare-se agora, depois do Dr. Crescenciano Sapi, prepare-se Dr. Eduardo Afonso. Estes são os conselheiros eleitos para os próximos 3 anos no Conselho Nacional da Ordem dos Advogados. Dr. Crescenciano Sapi está a receber a sua medalha das mãos do bastonário da Ordem dos Advogados. Segue-se agora a vez do Dr. Eduardo Afonso. Prepare-se o Dr. Juscelino Malulo. Muito bem. Está consumado. Vamos agora ao Dr. Juscelino Malulo e Doutora Margarete Nanga Covia. Prepare-se. O ilustre advogado Juscelino Malulo está a receber a sua medalha neste momento. O abraço da confiança no trabalho prometido em campanha eleitoral e o certificado que confirma exatamente este compromisso. Agora a doutora Margarete Nanga Covia.
recebe também a sua medalha neste momento e vou chamar o Dr. Mireles dos Santos e prepare-se a doutora Tânia Canguia. Dr. Mireles dos Santos, é a sua vez, e muitos parabéns por este momento importante para a sua vida como advogado. O abraço da confiança. No bom sentido. E aí está a assinatura do termo de posse. Aqui é o empenhamento do próprio nome em como o trabalho vai ser desenvolvido com responsabilidade. E por último temos então a doutora Tânia Canguia, a quem também endereçamos os nossos parabéns por este momento. Então, como dissemos, o Dr. Teófilo Colcheiro também está ausente, ausência justificada, portanto, penso que, quanto ao ato de empossamento dos conselheiros, estamos conversados. Vamos agora passar para o momento seguinte. Gostava de resgatar as vossas palmas para os novos conselheiros. Como sabemos, estão empossados os novos membros do Conselho Nacional da Ordem dos Advogados. O Conselho Nacional é o órgão que auxilia o bastonário da Ordem na direção da organização profissional. Vamos convidar-vos agora para a foto de família. Essa fotografia não pode faltar. A foto memorável de família. E o abraço necessário neste momento. Muitos parabéns. Muitos parabéns ao novo bastonário da Ordem dos Advogados, aos novos conselheiros nacionais. Senhoras e senhores, vamos distender-nos aqui um bocado. Eu vou pedir já ao Gabriel Chema para se preparar para mais um número. Gabriel Chema, por favor. Agora é a vez de aplaudirmos Gabriel Chema. Mais uma vez, boa tarde. Eu quero aproveitar esta oportunidade para, de alguma forma, homenagear o nosso ícone da música angolana, o nosso enorme Rui Migas,
com uma música que eu particularmente gosto imenso e queria pedir ao Dr. Ney Gonçalves para podermos fazer. Agora é simples. É aquela música. Dá o microfone, companheiro, é o microfone. Vamos lá. Microfone. Chiame, não é? Microfone sem fio. Uma música fixe. Leva lá o microfone sem fio. Vamos lá. Companheiro, liga a guitarra ainda. Tá a sabotar? Quem sabe faz ao vivo. Uma salva de palmas. Anda, cante. Se tivéssemos assim um palco de areia, dizíamos: arrasta, vamos embora, risco o chão. Epa! Chiame gole, chiame gola, chiame gole. Quantas amor? Chiame gola, chiame gole, chiame gola. Obrigado, doutor Ney Gonçalves.
Eu arrisco-me em dizer que houve ensaio. Isso não nos foi dito. O ensaio teria sido bem. Mais uma vez uma salva de palmas. Muito obrigado por este grande momento cultural. Num dia justamente em que nós nos vergamos perante a imagem deste ilustre filho do nosso país, o grande Rui Mingas, que deixou-nos uma obra muito rica, esta obra que por muito tempo nos vai dizer o quão grande ele foi para todos nós e continuará certamente a ser. Eu peço uma salva de palmas a este grande filho do nosso país. Muito obrigado. Chegamos então ao momento para o empossamento do presidente eleito do Conselho Provincial de Luanda da Ordem dos Advogados, o Dr. Nilton Praia, a quem eu convido já de seguida para prestar o seu juramento perante a presença de Vossas Excelências. Eu juro pela minha honra exercer o cargo para o qual fui eleito, respeitando escrupulosamente a lei, o Estatuto da Ordem dos Advogados e os valores da independência, da ética e do humanismo, e contribuir para o desenvolvimento do direito, da justiça e dignificação da profissão de advogado. Juro. Muito obrigado por este juro muito convicto aqui ouvido por todos nós. Senhoras e senhores, é o momento de nós convidarmos agora o bastonário da Ordem dos Advogados para a imposição e entrega dos símbolos, a medalha e o certificado ao presidente do Conselho Provincial de Luanda da Ordem dos Advogados. Momento que nós vamos testemunhar já de seguida. O ilustre advogado Nilton Praia é, assim, o presidente do Conselho Provincial de Luanda, eleito nas últimas eleições de dezembro de 2023. Claro que sozinho não vai poder chegar a lugar nenhum, por isso faz-se acompanhar de um conjunto de conselheiros que o vão ajudar a desenvolver o seu trabalho a nível do Conselho Provincial pelos próximos 3 anos. Assumiu com o próprio nome este compromisso ao assinar o termo de posse. Depois deste ato, vamos então chamar cada um dos conselheiros provinciais. E o bastonário da Ordem dos Advogados vai também aqui selar com a sua assinatura este compromisso assumido pelo Dr. Nilton Praia. Uma salva de palmas neste momento. Muito obrigado. Então agora vamos chamar os conselheiros provinciais de Luanda, Dr. Agostinho Paulo, Doutora Aline Simões, Doutora Ascânio do Nascimento, Doutora Ascânio do Nascimento, disse doutora, peço desculpas. O Doutor Belchior Catongo, Doutor Dilson Barros, que entretanto está ausente por razões de saúde, desejamos rápida recuperação. Dr. Edgar Cassange, Doutora Edna Van Dunen, Dr. Edvaldo Calitamba,
Vou agora também chamar o Dr. Hermi Moio, Dr. Emílio dos Santos, Dr. Gomes dos Santos, Dr. José Vicente, Dr. Leslie Cardoso, é a doutora Leslie Cardoso. Isto significa que há um desafio muito grande entre nós advogados, temos que realizar mais sentadas. E chamo então, por fim, o Dr. Mauro Albuquerque. Estes são os conselheiros eleitos para o Conselho Provincial de Luanda da Ordem dos Advogados, para quem eu peço uma salva de palmas. Muito obrigado. E sob o comando de Leslie Cardoso, vamos ouvir o juramento dos conselheiros provinciais de Luanda. Juro pela minha honra exercer o cargo para o qual fui eleito, respeitando escrupulosamente a lei, o Estatuto da Ordem dos Advogados e os valores da independência, da ética e do humanismo, e contribuir para o desenvolvimento do direito, da justiça e dignificação da profissão de advogado. Juro. Este burburinho na sala a que se deve foi um juro pouco convicto, não é? Vamos repetir então o juro. Doutora Leslie, por favor. Vamos repetir o juro, porque o juro não teve força. Tem que haver essa força. Não comeram funja ao almoço. Vamos voltar a ouvir. Ok? Vamos novamente. Juro pela minha honra exercer o cargo para o qual fui eleito, respeitando escrupulosamente a lei, o Estatuto da Ordem dos Advogados e os valores da independência, da ética e do humanismo, e contribuir para o desenvolvimento do direito, da justiça e dignificação da profissão do advogado. Juro. Agora sim, muito obrigado, muito obrigado. Está feito o juramento. Vamos então agora para o momento de entrega dos símbolos aos conselheiros da província de Luanda. O procedimento é o mesmo do primeiro que nós tivemos a ocasião de observar. E vou então começar por chamar o Dr. Agostinho Paulo para receber a sua medalha, o certificado e depois então assinar o termo de posse. A seguir chamo o Dr. Aline Simões. O Dr. Aline Simões, por favor. Vamos chamar também Ascânio do Nascimento. Este é um momento muito particular para qualquer dos nossos colegas que venham então neste dia assumir as suas responsabilidades como conselheiros da Ordem dos Advogados a nível da província de Luanda. Prepare-se o Dr. Belchior Katongo. Porque agora é a vez do Dr. Ascânio do Nascimento.
Prepare-se o Dr. Edgar Cassange, porque o Dr. Dilson Barros está ausente. Muitos parabéns. Muito bem. Agora segue-se a vez do Dr. Edgar Cassange, quando peço a Dra. Edna Van Dunen para subir ao palco. Dr. Edgar Cassange recebe a sua medalha e o seu certificado. Momento muito particular para qualquer dos advogados que hoje, perante centenas de pessoas presentes nesta sala, assuma a sua responsabilidade. Edna Van Dunen, a seguir. Muitos parabéns a todos por esta jornada que agora começa para os próximos 3 anos. Peço ao Dr. Edvaldo Calitamba para subir ao palco. Agora é a vez do Dr. Edvaldo Calitamba. E prepare-se, já de seguida, Emery Moyo. Agora é a vez do Dr. Emery Moyo a receber a sua medalha, o seu certificado e a assinar o termo de posse. E peço ao Dr. Emílio dos Santos que se prepare. A fotografia para a posteridade tão necessária para o Dr. Moyo. Emílio dos Santos é o advogado que agora vai receber o seu medalhão ao pescoço pela mão do bastonário da Ordem dos Advogados. E aí está, e depois o certificado a confirmar exatamente este ato que se consuma nesta cerimónia perante ilustres figuras e a assinatura do termo de posse. Quando peço ao Dr. Gomes dos Santos para também seguir e receber a sua medalha. Parabéns ao Dr. Gomes dos Santos por ter conseguido chegar até aqui com a equipa que o acompanhou. E aqui está a consumação desta jornada, que tem aqui um ponto e vírgula, porque pelos próximos 3 anos qualquer dos conselheiros há de saber mostrar se valeu ou não a pena ter corrido. Depois peço ao Dr. José Vicente para também receber a sua medalha das mãos do bastonário da Ordem dos Advogados, o ilustre Dr. Zé Luís Domingos, de cujas mãos também recebe o seu certificado. E vai agora assinar o termo de posse
quando peço já de seguida a doutora Leslie Cardoso para também receber a sua medalha. Muitos parabéns, doutora Leslie Cardoso. Este é um momento importante. Aí está. O certificado e depois então a assinatura do termo de posse. Dr. Mauro Albuquerque, para fechar esta jornada. E pronto, temos Conselho Provincial de Luanda da Ordem dos Advogados, agora que estão empossados os respectivos conselheiros provinciais. E o bastonário da Ordem dos Advogados e o presidente do Conselho Provincial vão agora juntar-se aos colegas para a fotografia de família e registar para a história da Ordem dos Advogados este momento simbólico. Estas foram as eleições mais disputadas da Ordem dos Advogados desde a sua história, com a criação a ter sido feita em 1996. Aqui está então a Ordem dos Advogados a mostrar e a dar um exemplo de capacidade na organização de um ato eleitoral que desafiou a todos, e o resultado aqui está presente, augurando para estes advogados um futuro brilhante. Muitos parabéns. Muitos parabéns. Está feita a história. Podemos regressar aos respectivos lugares. Senhoras e senhores, daqui a pouco nós vamos ter então o bastonário da Ordem dos Advogados, o ilustre doutor José Luís Domingos, a dizer-nos ao que vai pelos próximos 3 anos. Mas antes mesmo, vou convidar mais uma vez o nosso Gabriel Chiema para os vossos aplausos.
Muito obrigado por esta prestação bastante valiosa nesta tarde. Senhoras e senhores, gostava de captar a vossa melhor atenção a um discurso que nos vai ser proferido já de seguida pelo novo presidente do Conselho Provincial de Luanda da Ordem dos Advogados. A vossa atenção. Veneranda Juíza Conselheira Presidente do Tribunal Constitucional, Venerando Juiz Conselheiro Presidente do Tribunal Supremo, Digníssimo Procurador-Geral Adjunto, Excelentíssimos Deputados à Assembleia Nacional, Ilustres Bastonários da Ordem dos Advogados de Angola, entidades eclesiásticas, magníficos reitores, ilustre Presidente da Comissão Eleitoral, caros convidados, minhas senhoras e meus senhores, muito boa tarde. Nesta cerimônia solene de tomada de posse no cargo de Presidente do Conselho Provincial de Luanda da Ordem dos Advogados de Angola para o triênio 2024-2026, no seguimento das eleições realizadas para bastonário e Presidente do Conselho Provincial de Luanda, gostaria de agradecer o empenho de todos os órgãos intervenientes no processo eleitoral que organizaram um processo que satisfez os anseios dos concorrentes e de todos os seus eleitores. Gostaria, de igual modo, de agradecer o exemplo de civismo e democracia demonstrado por todos os concorrentes e advogados eleitores, facto que tornou as eleições transparentes, livres e justas. O Conselho Provincial de Luanda, é o que congrega o maior número de advogados e advogados estagiários ao nível do nosso país, devendo, por isso, funcionar não apenas como referência, mas também como baluarte na defesa da advocacia enquanto instituição essencial à administração da justiça. Ao nos elegerem para assumir a liderança do Conselho Provincial de Luanda, os advogados votaram por um Conselho Provincial forte, atuante e inovador ao serviço dos seus associados. Este momento marca não apenas a transição de liderança, mas uma oportunidade para reafirmarmos o nosso compromisso com a justiça, a ética e o serviço à comunidade. Ao liderar este Conselho, com respeito e conservação pelo trabalho feito pelos colegas que me antecederam, comprometemos-nos a ser defensores incansáveis dos valores fundamentais da advocacia. Após ter sido investido nas funções de Presidente do Conselho Provincial de Luanda da Ordem dos Advogados de Angola, declaro e manifesto publicamente o nosso compromisso de respeitar e fazer respeitar as prerrogativas do advogado no exercício das suas funções, em consonância com a Constituição e a lei, na defesa dos direitos e garantias fundamentais dos cidadãos, quer seja a título individual ou a título societário. Os advogados e advogados estagiários hão de encontrar no Conselho Provincial de Luanda não só um fiscal da conformidade do exercício da sua profissão, mas, acima de tudo, um braço amigo
para a construção de um Conselho Provincial, por todos nós desejado, que coloque o advogado no centro das suas decisões. Ilustres colegas, continuaremos a empreender esforços incansáveis para a melhoria da qualidade formativa do advogado, bem como do estágio profissional em Luanda, para que o advogado consiga desempenhar cabalmente as suas funções com a ética e o rigor que se impõem num mercado tão competitivo como o nosso. Neste mandato, tudo faremos para otimizar o processo de cobrança e pagamento das quotas, de modo que o advogado consiga pagar as suas cotas sem a necessidade de se deslocar às instalações da Ordem dos Advogados de Angola e assim conseguirmos criar um conjunto de políticas, designadamente o apoio às famílias dos advogados em caso de falecimento deste, bem como advogaremos em todas as instituições públicas para que se removam todos os obstáculos no exercício da profissão para os nossos colegas que têm a mobilidade condicionada. O nosso compromisso é de fazer uma advocacia preventiva para que se evitem as detenções de advogados em pleno exercício das suas funções, como vimos acompanhando nos últimos tempos. Reforçaremos para este efeito o canal de diálogo com os órgãos provinciais intervenientes na administração da justiça para que situações do género sejam evitadas e tomaremos as devidas providências quando a razão não estiver do lado do nosso associado. Realizaremos em total alinhamento com o sentido de visão e missão do nosso bastonário eleito, agora empossado, todas as atividades que concorram para uma ordem melhor e uma profissão excelente. Excelências, minhas senhoras e meus senhores, tudo faremos para a defesa da advocacia em Luanda, no primado da Constituição e da lei. Continuaremos a construir pontes e cultivar o espírito de diálogo permanente com os nossos associados, bem como conjugaremos esforços para fortalecer a união da classe, o relacionamento com os demais intervenientes no sistema de administração da justiça, bem como estimular um ambiente que promova o desenvolvimento profissional e o respeito mútuo, de modo que todos nós consigamos exercer a profissão com maior conforto ao nível da província de Luanda. Neste novo capítulo, para o Conselho Provincial de Luanda, convidamos a todos os nossos colegas a se juntarem a nós, pois a força desta instituição reside na união e na colaboração dos seus membros. Juntos, moldaremos o futuro da advocacia em Luanda, contribuindo para uma sociedade mais justa e equitativa. Agradeço, em nome de todos os conselheiros provinciais, a confiança em nós depositada e auguramos retribuir com trabalho para que tenhamos um mandato produtivo em cada ação, de modo que o nosso compromisso com a justiça e a Ordem dos Advogados de Angola seja efetivado. Bem-haja, que venha um período de realizações e crescimento para o Conselho Provincial de Luanda.
Muito obrigado. Muito obrigado, ilustre... O pastor vai falar agora, convém deixar ficar. Ilustre doutor Nilton Praia. Senhoras e senhores, vale sempre referir que esta nossa cerimónia está também em live streaming e, portanto, estamos a ser seguidos a partir de vários cantos por este mundo fora. E a estes endereçamos também os melhores votos de boa continuação e obrigado por estarem aí desse lado. Bom, chegamos praticamente ao final desta cerimónia. Ilustre doutor bastonário da Ordem dos Advogados, doutor José Luís Domingos, vimos-lo a debater nas televisões e joga muito bem no debate. Está de parabéns. Mas nunca o vimos a discursar, e este é o primeiro grande momento para ouvi-lo a discursar. Para este momento eu peço a vossa melhor atenção. Obrigado, mestre de cerimónia. Permitam-me começar de uma forma diferente do esperado, e a primeira jogada não será realmente cumprir o formalismo que se espera. Peço as minhas sinceras desculpas por esse atrevimento, mas nós juristas somos especialistas em encontrar exceções. Antes mesmo Antes de qualquer ato, apesar deste não ser processual, eu tenho uma questão prévia. Mas que não tem a ver com a exigência de pagamento de cotas. Pelo contrário, está devidamente fundamentada na necessidade de harmonização entre o passado e o presente da Ordem. Eu peço aos bastonários aqui presentes, Dr. Manuel Gonçalves, Raul Araújo, Inglês Pinto, Dr. Cachimbombo, que subam para fazermos uma fotografia, porque é assim que nós queremos começar, unidos. Agora sim, acho que, sendo procedente a questão prévia, vamos realmente ao primeiro momento. Permitam-me mais uma vez quebrar a ordem de precedência para não correr o risco de deixar de parte entidades fundamentais, mas quero destacar a presença da veneranda juíza, presidente do Tribunal Constitucional, a doutora Laurinda de Prazeres,
Igualmente a presença do venerando juiz-presidente do Tribunal Supremo, o Dr. Joel Leonardo, a presença também do venerando juiz-presidente do Tribunal de Contas, não é? Ainda destacar também os juízes, presidentes ou venerandos juízes de tribunais superiores, a doutora Elisa Rangel, a nossa professora de sempre, a doutora Josefa Neto, o doutor Capeça, e ainda é o momento de destacar a presença que muito nos agrada dos colegas aqui presentes. Feito o que é recomendado, passamos para aquilo que neste momento histórico temos para partilhar. Hoje é um dia muito especial e as nossas primeiras palavras são de agradecimento. Primeiro, a todos os colegas, advogados e advogadas, que muito contribuíram para a nossa presença e de forma exemplar. Vencemos o pleito eleitoral, mas agora voltamos a ser apenas uma unidade e somos todos absolutamente necessários para o futuro da nossa ordem e para levar a cabo as necessárias e incontornáveis reformas que todos ansiamos para o bem da classe e do Estado de Direito. Queremos saudar e agradecer os bastonários aqui presentes por se dignarem prestigiar este momento solene, pela presença norteadora durante todo o processo eleitoral e pela clara manifestação e disponibilidade em ajudar que o nosso mandato seja um êxito para o bem da classe e da comunidade jurídica nacional. Aproveito para partilhar que no âmbito das reformas que pretendemos implementar, vamos criar o Conselho Consultivo dos Bastonários. Acreditamos que a presença dos bastonários como conselheiros é um instrumento fundamental para que a nossa ordem atinja realmente o nível que se espera. Importa salientar que esse pleito eleitoral, do qual emana a nossa legitimidade para liderar a Ordem dos Advogados de Angola, foi um exemplo elevado, democrático, digno de aplausos, que muito orgulhou a classe e a sociedade em geral. Porém, este sucesso é justo imputar, primeiro, à Comissão Nacional Eleitoral, liderada pelo Dr. Lino Diavuto, pela sabedoria com que ultrapassaram as dificuldades, garantindo que as eleições fossem realizadas dentro dos parâmetros democráticos desejáveis. Uma nota muito especial e merecida ao bastonário Luís Paulo Monteiro, que merece honestamente o título de Pater Democraciae. Pela postura independente, elevada, motivadora, que sempre demonstrou em relação a todos os concorrentes. Foi, de facto, um homem que revelou uma natureza exemplar para um país que pretende alcançar os parâmetros da democracia desejável. É também momento de agradecer aos meus conselheiros por terem aderido a este projeto vencedor e pela oportunidade de liderarmos a classe nesta árdua missão de dignificar a ordem, os advogados e o Estado de Direito. O meu eterno agradecimento por terem acreditado que juntos era possível assumirmos essa missão. Uma palavra especial
para os nossos distintos colegas que se dignaram a concorrer. O Dr. Pongolola, a doutora Henriqueta, o Dr. Sebastião 25, o Dr. José Carlos. De forma geral, todos revelaram um enorme espírito de fair play e comprometidos com a classe. Foi extremamente satisfatório receber o telefonema de todos eles parabenizarem a lista vencedora. E, facto bastante notório, nenhum concorrente impugnou ou reclamou dos resultados eleitorais. No final, venceu a classe, logo vencemos todos. A partir deste momento, caros colegas, apenas existe a Ordem dos Advogados de Angola. Permitam-me manifestar o meu especial reconhecimento pelo papel determinante que a Universidade Católica de Angola teve na minha vida, aqui representada pela magnífica reitora e pela doutora Maria Helena, pois, sem o reconhecimento e apoio do Dom Damião Franklin, do Dom Filomeno, Dom Imbamba, doutor Aderto Correia, Padre Manuel Gonçalves e muito mais, eu não poderia estar aqui hoje a discursar como bastonário ou sequer como jurista. Foram eles que permitiram, mesmo sem dinheiro para pagar as propinas, que o Zé Luís, um estudante de origem muito humilde, pudesse continuar os seus estudos. Por último e não menos importante, agradeço aos meus familiares e à minha esposa, que apesar das muitas dificuldades, sempre soubemos nos reinventar e continuar a nossa caminhada. Não posso deixar de destacar a especialíssima presença nesta sala da minha tia-mãe, irmã Mariana, que após a morte prematura dos nossos pais, assumiu-nos como filhos e tudo fez para que nos tornasse os homens que somos. Hoje, consigo dizer, e com grande alegria, tia, conseguiste. Aos meus irmãos, Pinto, cujos livros pude estudar, ao meu irmão Antônio Carlos, que pagou a minha primeira propina, sem a qual, primeira e única propina. Pois foi isso que tornou possível a minha presença como estudante e depois ter beneficiado de uma bolsa da nossa universidade. Ao Acácio, ao Maia, as minhas manas aqui presentes, um imenso obrigado por tudo, por toda a irmandade e a motivação para vencermos. Feitos os merecidos agradecimentos, advogados e advogadas, há 28 anos, um grupo de advogados corajosos, liderados pelo carinhoso doutor, o nosso bastonário, Manuel Gonçalves, lançaram uma pedra no charco, como ele próprio diz, proclamando a constituição desta nossa Ordem dos Advogados. Comprometidos com a incontornável necessidade de implementação da advocacia em Angola, dentro dos padrões norteadores de um Estado de Direito e democrático, uma ordem que tem contribuído para o processo de construção e implementação do Estado de Direito. Mas nada cai do céu. A luta que um dia foi meritoriamente principiada pelo nosso bastonário Né Gonçalves e continuada pelos bastonários subsequentes, ainda tem uma árdua caminhada pela frente, face aos anseios da classe do Estado de Direito. Advogados e advogadas, com o empossamento do Conselho, que tenho a honra de presidir,
inicia um novo ciclo na Ordem dos Advogados de Angola. Um ciclo que pressupõe a harmonização de conquistas passadas com as futuras, no âmbito de uma visão moderna e por vezes disruptiva, mas sempre alinhada aos valores e princípios que norteiam a nossa classe, a qual todos os advogados e advogadas, estagiários e estagiárias, pessoal administrativo, instituições públicas e privadas, sociedade civil, são chamados a dar o seu contributo. Este é o momento de nos unirmos e caminharmos no sentido da dignificação e defesa da classe. Este é o momento de dar mais relevância e solidez a uma ordem que nos orgulha a todos, pelas opções transformadoras que imprima na sociedade. Meus caros, sabemos que as expectativas são altas e tudo faremos para corresponder à confiança em nós depositada, mas também queremos lembrar que a ordem tem associados, que somos todos nós. Não se espera que sejam meros espectadores na bancada, como se adeptos de um clube de futebol fossem. Temos todos a obrigação de ser partícipes e ativos e contribuintes responsáveis no seu desenvolvimento. Precisamos de uma ordem cada vez mais digna e respeitada, composta por advogados e advogados independentes, competentes, corajosos e eticamente irrepreensíveis. E, claro, que cumpram as suas obrigações, também o pagamento das cotas. Estamos aqui hoje por termos sido escolhidos pela classe. Por isso, a nossa atuação estará unicamente comprometida e alinhada com os interesses da mesma e do Estado de Direito. Não seremos, por isso, oposição política, nem instrumentos de partidos. Seremos apenas a Ordem dos Advogados. Unicamente empenhados no cumprimento da missão que nos foi confiada pelos colegas. E isso nós prometemos, de corpo e alma. Tal como a sociedade angolana, a nossa justiça tem fortes problemas conjunturais e estruturais que urge resolver para garantir a consolidação da nação. É necessário repensar o modelo existente. Precisamos de um modelo que assente no fortalecimento da independência do Poder Judicial e que encontre estratégias para melhorar a sua eficiência. Um Poder Judicial materialmente independente dos outros órgãos de soberania afigura-se incontornável para o surgimento do verdadeiro Estado democrático de direito, que é uma das condições determinantes para o fortalecimento das instituições e, consequentemente, o desenvolvimento do país. Afirmamos, mais uma vez, a nossa absoluta disponibilidade para colaborar com todos os órgãos do Poder Judicial e outras instituições e entidades que possam, direta ou indiretamente, contribuir para a administração da justiça. Seremos parceiros incondicionais nesta missão coletiva de erguermos o Estado de Direito que tanto merecemos. Quem estiver neste caminho, não tenha dúvida que nós encontrará o recurso humano necessário para implementar este desiderato. A Ordem dos Advogados é uma associação pública com assento constitucional com enormes responsabilidades em relação à implementação, consolidação e fiscalização do Estado de Direito. Meus senhores e minhas senhoras, não é justo que sejamos a única instituição com esta dignidade, mas sem orçamento que venha do Estado. O bolso do advogado não pode ser o meio
para financiar as responsabilidades constitucionalmente impostas à ordem. Por isso, apelamos a entidades competentes no sentido que a ordem tenha as condições para um orçamento à altura das suas responsabilidades. Não podemos continuar a ser tratados como parente pobre da justiça. No âmbito da necessidade de instituirmos uma ordem mais atuante e proativa na fiscalização do direito, do Estado de Direito, na defesa dos direitos humanos, vamos dinamizar o nosso observatório legal e a referida comissão para que estejam munidos de recursos e meios que permitam a reação atempada e quando necessário. Urge alterar o modelo de estágio atual, pois já não corresponde às necessidades da classe do Estado de Direito. Para isso, vamos apostar seriamente na sua reestruturação, optando por um modelo que forme verdadeiros profissionais que orgulhem a classe e a sociedade. Damos nota que vamos propor que esta Academia do Advogado tenha como designação uma homenagem ao primeiro bastonário, Dr. Manuel Gonçalves. E que o Observatório Legal seja uma homenagem ao Dr. Raul Araújo, o nosso segundo bastonário. A Ordem dos Advogados vai ser mais ativa a denunciar todas as violações, as prerrogativas legais dos advogados e vai constituir-se assistente em todos os processos instaurados contra ou por advogados no exercício da sua profissão. As detenções arbitrárias aos advogados jamais ficarão impunes. Implementaremos uma regra muito célebre que existe desde o início da humanidade. Todos por um, um por todos. Isto terá uma consequência. Advogado com direito violado, ordem maltratada. Iremos dialogar com a classe no sentido de preparar uma proposta de regulamentação das imunidades dos advogados, tal como está constitucionalmente previsto. Faremos um combate cerrado à procuradoria ilícita, visando a defesa intransigente dos atos próprios dos advogados. Vamos apresentar uma proposta de revisão do regime fiscal aplicável aos advogados e à sociedade dos advogados. Por último, uma palavra ao Poder Legislativo. A implementação das autarquias é inadiável. Pois trará sérias vantagens às comunidades. Este inacabamento do pacote legislativo que se verifica até a atualidade, apelamos vivamente às forças parlamentares partidárias que encontrem o equilíbrio e consigam realmente finalizar. Relembramos que este inacabamento do subdito pacote configura uma inconstitucionalidade por omissão legislativa suscetível de recurso junto do Tribunal Constitucional. Caros colegas, já mesmo a finalizar, reafirmo que estamos aqui porque os colegas nos escolheram para juntos liderarmos o futuro dos caminhos da advocacia em Angola.
e que tudo faremos para honrar essa confiança, dignificando e defendendo a ordem, a carreira de advogados e o Estado de Direito. É uma árdua missão, mas tenho e temos a certeza que juntos podemos. Que Deus nos guie e nos guarde. Obrigado. Bom, muito obrigado, ilustre Dr. José Luís Domingos, pelo seu primeiro discurso como bastonário da Ordem dos Advogados. E permitam-me que diga que quando um homem a discursar, o seu verbo é entrecortado por aplausos do início ao fim, estamos diante de um orador certeiro. Muitos parabéns. Senhoras e senhores, resta-nos apenas agradecer a presença de cada um e de todos que nos apoiaram com o seu calor humano ao se juntarem a esta atividade. E a todos aqueles que nos têm estado a acompanhar por esta Angola fora e por toda a parte do mundo através da nossa plataforma de transmissão digital, a todas as autoridades presentes aqui nesta sala, os nossos melhores agradecimentos e os nossos parabéns à nova equipa da Ordem dos Advogados. O trabalho começa agora, que seja positivo e produtivo para o bem da justiça. Muito obrigado a todos, até uma próxima. Até daqui a 3 anos. Vamos fazer uma fotografia de família, só a equipa da Ordem dos Advogados e as autoridades de justiça aqui presentes para registar este momento, por favor. E depois então podemos começar a esvaziar a sala.